paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de lutar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, Pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, de te amar, paz pela paz. Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curara o cego junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, verdade, vida, humildade e fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, verdade, vida, humildade e fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é.
longe ouço o barulho do mar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Sinto meu corpo tão bem a funcionar. Deixo a música meu espírito elevar. Vejo a natureza com amor sempre a doar. Feliz e em paz me sinto acalmar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Abra o seu coração e deixe brilhar em você a luz do amor, que em seu olhar eu possa ver um novo dia nascer. No brilho do sol e nas ondas do mar, azul anil do céu, gaivotas a voar, no perfume de uma flor que acaba de brotar. Sinta em toda parte a vida lhe chamar pra ser feliz então. Abra o seu coração. Abra o seu coração e deixe brilhar em você a luz do amor, que em seu olhar eu possa ver um novo dia nascer. No brilho do sol e nas ondas do mar, no azul anil do céu, gaivotas a voar, no perfume de uma flor que acaba de brotar. Sinta em toda parte a vida lhe chamar pra ser feliz então. Abra o seu coração. Por onde eu caminhar, em qualquer porta que eu entrar, Jesus sempre estará comigo. E a quem eu encontrar, eu sempre hei de falar: Jesus é o meu melhor amigo. Jesus, eu quero estar sempre contigo.
fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar devo colher, mas com Jesus hei de vencer. Se acontecer de na estrada eu me perder, no amor de Jesus eu tenho abrigo. As nuvens passarão e por mais densa a escuridão, o sol há de aquecer o meu sorriso. Jesus, da tua luz, como eu preciso. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar devo colher, mas com Jesus hei de vencer. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar devo colher, mas com Jesus hei de vencer. Mas com Jesus hei de vencer. Queridos amigos, queridos irmãos, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de estudo e reflexão em torno do Evangelho do Mestre Jesus. Meus irmãos, que Jesus e os bons espíritos estejam conosco na noite de hoje, nos amparando, nos dando a sua proteção. E o tema da noite de hoje, para nossa reflexão, é: observai os pássaros no céu. Tema esse de uma beleza profunda que vamos refletir à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, antes de começar o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece inicial. Divino Mestre, Divino Amigo, que a tua presença amiga nos envolva a todos, junto com os espíritos amigos e nossos anjos guardiões. Dai-nos, Senhor, a tua paz e o teu amor. Dai-nos saúde, paciência. Guia os nossos passos, querido irmão. Pedimos assim a sua permissão para fazermos o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos daqui a pouco fazer a leitura do Evangelho dentro do próprio estudo. O capítulo é o capítulo 25. E os itens estudados serão os itens 6 a 8. Como já dissemos,
Esse item vai tratar desse tema aí na tela. Observai os pássaros do céu. Nesse capítulo, Kardec aborda os seguintes temas. Observai as aves do céu. Ajuda-te e o céu te ajudará. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Então, meus amigos, na noite de hoje, vamos abordar sobre esse tema belíssimo, observai as aves do céu, que tem uma ligeira conotação poética, né? Então, essas palavras são do Mestre Jesus. E vamos, então, ao texto do Evangelho. Numa das mais belas passagens do Evangelho, diante da multidão de pessoas sofredoras e vendo as suas angústias e aflições, Jesus lhes diz: não acumuleis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, onde os ladrões os roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Então, estão aí palavras muito sábias de Jesus, e aqui fazemos a nossa observação. Essas palavras, tomadas ao pé da letra, seriam a negação de toda previdência, seria uma negação de todo o trabalho e também de todo o progresso. E isto não pode ser o pensamento, este não pode ser o pensamento de Jesus. Jamais poderia ser o pensamento dele, a negação do trabalho, da previdência, do progresso, né? Porque se assim fosse, estaria em contradição com as leis de Deus, com as leis da natureza, com as leis imutáveis da lei de Deus. E aqui nós podemos citar a lei do progresso e a lei do trabalho. Então, se tomarmos ao pé da letra esses dizeres, nós estaríamos pensando que Jesus estaria entrando em contradição, o que é inadmissível. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, cujas palavras textuais são de Kardec, quando ele diz que tais palavras não passam de uma alegoria poética da previdência, que jamais nos abandona, mas quer que trabalhemos, que nos esforcemos, que busquemos o nosso progresso, a nossa evolução, através do nosso próprio esforço. E o Mestre quer que coloquemos em ação todas as forças do trabalho, do esforço e da inteligência. Inteligência essa que nos foram outorgadas pelo Mestre Jesus. Então, não poderíamos, assim, pensar diferente.
né? E, dando continuidade, lendo com atenção esse texto, escrito por Mateus, interpretando-o segundo o contexto dos ensinos de Jesus, podemos perceber que ele apenas combate as preocupações exageradas dos homens em relação às coisas materiais. Na valorização do supérfluo, não se contentando na simples satisfação das necessidades materiais. E é justamente o que nós vivenciamos no nosso dia a dia em tempos recentes, né? O homem em busca do supérfluo, do exagero, aquela preocupação exagerada em acumular bens materiais, né? Valorizando assim, em excesso, esses bens, fazendo com que eles sejam centro, o foco da nossa atenção e das nossas preocupações, levando-nos até às enfermidades psíquicas, enfermidades morais, né? Dada o excesso de preocupação em acumular a preocupação em relação às coisas materiais, né? E assim, Jesus, dessa forma, não combate as preocupações humanas na satisfação dessas necessidades. Ele combate o exagero, mas assim ele recomenda: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Então, ele recomenda que busquemos primeiro as coisas do Espírito, as preocupações espirituais, que nós busquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, valorizando assim os bens espirituais, que são bens eternos, né? Que nós levaremos quando daqui partirmos. Esses irão conosco, com toda certeza, ao passo que os bens materiais aqui ficarão. Muitos deles serão objetos de contendas, de brigas familiares, de dissensões. Então, busquemos valorizar primeiro os bens do espírito, os bens espirituais. Não é que Jesus condena as preocupações na satisfação das nossas necessidades básicas, né? Temos, em tempos modernos, muitas necessidades, né? A gente fala, tem muita conta a pagar, mas não exageremos, né, nessa preocupação. E os bens espirituais? Quais são eles? Que bens espirituais são esses que certamente iremos levar? Que bens materiais são esses que devemos acumular, né, para o nosso progresso, para a nossa evolução? Então, vejamos. Bens materiais, o trabalho, né, o legado do trabalho, o viver na solidariedade, pensando no outro, na generosidade, sermos bons, generosos, companheiros, na caridade, sermos caridosos, conforme Jesus já preconizava quando ele dizia que fora da caridade não há salvação. No pensar também nas necessidades do outro. Esses são os bens espirituais. E hoje fala-se muito na empatia. O que seria então, meus irmãos, a empatia? De acordo com o dicionário, a empatia é a capacidade psicológica
para sentir o que sentiria o outro, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. É tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar o que sente o outro, né? E a empatia, então, ela leva as pessoas a ajudarem umas às outras, porque ela procura sentir o que o outro sente, procura vivenciar as necessidades, as aflições das pessoas, procura vivenciar as carências afetivas, emocionais e, por que não, até as carências materiais. Então, essa é a empatia que tanto se fala atualmente. Prosseguindo, aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça, esforça-se por atender às suas necessidades materiais, para estar em melhores condições de satisfazer as necessidades espirituais, que são sua prioridade, enquanto viver em mundos materiais. Então, nós temos as nossas necessidades materiais, mas porque nós ainda vivemos em um mundo material. Nós estamos encarnados, né? E temos, então, as nossas necessidades materiais, necessidades básicas, mas que também nos preocupemos em suprir as nossas necessidades espirituais, para que possamos ter condições de viver em um mundo material, um mundo espiritual, melhor dizendo, né? Então, nós temos que nos preparar espiritualmente, acumulando, né, esses bens espirituais para melhor vivermos e servirmos no mundo espiritual. A frase, por onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Essa frase é bastante esclarecedora, elucidativa, em relação ao que é valorizado pelo homem, elucidando que tudo que lhe é mais precioso na sua busca de felicidade, de prazer, reflete as suas características espirituais. Então, onde está o meu tesouro, o nosso tesouro, aí está o nosso coração. É uma frase que reflete o ser espiritual que somos, né? Então, onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Então, aonde será que está o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? O que significa essa frase? Ela significa que a nossa atenção, os nossos sentimentos, o nosso interesse, o nosso foco se prende naquilo que constitui a nossa maior preocupação. Então, qual seria, então, a nossa maior preocupação? Aí estará o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Que preocupação nós temos? Que preocupação o nosso coração se prende? Onde é que ele se prende? Nas coisas espirituais ou nos bens materiais? Fica aí uma pergunta para a nossa reflexão. Continuando, o melhor é viver em família, aperte mais esse laço. Aquilo que a gente valoriza no nosso viver vai demonstrar, então, o nosso grau de evolução. Se valorizamos mais a materialidade ou a espiritualidade. Podemos, então,
nos reconhecer com mais preocupação com os bens materiais ou com os bens espirituais. Esse é, então, um sinal de conhecimento de nós mesmos. Ao dia basta a sua própria aflição, ou a cada dia basta o seu cuidado. Jesus, quando assim diz, ele não prega a imprevidência quanto ao dia de amanhã. Não é errado se preocupar com o dia de amanhã. E Jesus, assim, não prega a imprevidência, mas, ao considerar-se que o viver se faz em uma sucessão de dia após dia, o esforço de viver bem no cumprimento dos deveres materiais e espirituais no dia de hoje já é um preparo para o dia de amanhã. Então, são palavras muito sábias, quando ele diz que quando nós nos esforçamos para cumprir os nossos deveres, tanto espirituais como materiais, nós já estamos nos preparando assim para o dia de amanhã, sem preocupações excessivas, mas cumprindo bem o nosso papel, cumprindo o nosso dever de nos esforçar para viver bem. A previdência divina nunca deixa ao abandono os que nela confiam. Então, o Pai nunca nos abandona, nunca nos abandona, desde que nos entreguemos às suas mãos, desde que nós nos confiemos à sua bondade, à sua misericórdia para conosco. Ele jamais nos abandona. Todavia, no entanto, ele quer que esses, por seu lado, trabalhem. Então, não é nos deitarmos numa rede, confortavelmente, numa sombra, esperar que as coisas aconteçam, que venham até nós. É preciso que trabalhemos, que nós nos esforcemos, porque isso não vai cair do céu, né? Os bens, a nossa condição de seres encarnados nos impulsiona para que possamos adquirir a nossa evolução através do nosso próprio esforço. Se ela nem sempre acode, a previdência nem sempre acode com auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Então, muitas vezes, a fome é um exemplo, bate à nossa porta, nós nos entregamos às mãos de Deus e confiamos na sua bondade, na sua misericórdia, mas esperemos que vai, de repente, aparecer um prato de comida ali na nossa porta. Mas o Pai vem ao nosso socorro, inspirando as ideias com que se encontram os meios de sair dessa dificuldade. Eles nos inspira a ideia e usa o homem pelo homem, né? De repente é um vizinho, é um amigo, né? Que vem em nosso socorro. É um parente, né? São as autoridades. Estamos vivendo isso nos tempos presentes, né? Em que as pessoas, em decorrência da pandemia, do desemprego, estão vivendo momentos difíceis. E muitas instituições, muitas pessoas estão se mobilizando para
auxiliar o próximo numa hora tão difícil. Allan Kardec faz algumas considerações sobre a necessidade do viver-se na fraternidade, na solidariedade. E ele então termina: não é através de leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração, no nosso coração, o egoísmo as asfixiará sempre. Fazê-las ali penetrar é tarefa do Espiritismo. Penetrar a caridade e a fraternidade é uma tarefa grandiosa do Espiritismo que nos inspira, que nos convida, que nos convoca a sermos caridosos, que sermos mais fraternos. E dos verdadeiros, então essa é uma tarefa do Espiritismo e dos verdadeiros espíritas, que as devem vivenciar nas atitudes, nos comportamentos e nas ações. E o mestre, que era um pedagogo por excelência, falava em sua época para quem? Para pessoas humildes, para os pescadores, para os agricultores, para os pastores, para as pessoas simples do povo, que viviam da terra. Então, usando dessas imagens, dos pássaros, dos lírios, do fiar, do plantar, do colher, ele ensinava as sublimes e eternas lições, que perduram e fazem sentido até os nossos dias, já passados mais de 2000 anos. Então, Jesus usava da vivência simples do dia a dia para ensinar, né? E isso serve para todos nós, até o dia de hoje. E o que são os tesouros da terra? São os bens supérfluos, que é aquilo que a gente não necessita, estamos correndo atrás no dia a dia, nos sacrificando, nos preocupando. A posse egoísta, aquela posse, aquilo que adquirimos e guardamos só para nós, só para os nossos, né? É uma posse egoísta, que jamais pensa em dividir, é sempre acumular. A beleza física se torna, às vezes, uma preocupação, às vezes até doentia, né? De cultivar com exagero a beleza física. O poder temporário, então, também muitas pessoas correm com exagero atrás do poder, né? E a propriedade também, os bens, né? As terras, aquilo que faz com que sejamos proprietários únicos dos bens terrestres. A fortuna moedada, né? O dinheiro acumulado nas instituições financeiras, nos bancos, né? Fortunas incalculáveis. Esses são os tesouros da terra que certamente aqui ficarão. E o que são os tesouros do céu? É o bem que se faz. São as amizades que se tem. É a sabedoria que se pode adquirir. É o serviço que se presta ao próximo. Os tesouros do céu são aqueles que nos acompanharão, com certeza, ao partirmos daqui. É a nossa bagagem que levaremos e que, com certeza, terão uma utilidade muito grande lá na pátria espiritual. A fé é suficiente para prover as nossas necessidades, como vestir, comer e beber? Quer dizer, basta ter fé para que as nossas necessidades materiais de vestir, comer e beber, essas necessidades, basta que tenhamos fé para que as consigamos? A fé somente não basta. Ela apenas nos auxilia e nos anima, proporcionando-nos meios de atingir o objetivo encetado.
A providência só nos provê do necessário, quando em nós existe a disposição para o trabalho e o empenho na busca daquilo de que necessitamos. Então, quando exercitamos as forças da inteligência, né, da habilidade, do trabalho, do esforço, a gente vai buscar aquilo que necessitamos, porque só a fé não basta. Como age a providência para nos dotar daquilo que necessitamos? Ela nos inspira, nos ilumina o caminho, concedendo-nos a inteligência, prodigalizando-nos saúde, ensejando-nos o trabalho. Como a gente sempre ouve na casa espírita, quando estamos prontos, quando estamos realmente querendo, o trabalho sempre aparece. Há sempre o trabalho digno para aquele que quer ser útil, para aquele que quer trabalhar para si mesmo e para os outros também, na seara do Mestre Jesus. E a conclusão do nosso estudo. Mais uma vez, lembrando as palavras do Mestre Jesus, que a caridade, a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e a outra não estiverem no coração, no nosso coração, o egoísmo aí vai imperar, ele vai tomar conta do nosso coração. Então, cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele, no coração. São palavras textuais de Allan Kardec, quando disse que quando a caridade não estiver no nosso coração, o egoísmo aí se instalará, e aí ele vai tomar conta. Então, nós devemos cultivar os tesouros do céu, que são os únicos capazes de nos engrandecer, os únicos capazes de nos fazer evoluir. Os recursos indispensáveis para vivermos nunca nos faltarão, desde que nós nos submetamos às leis de Deus, através das quais a providência nos supre, na proporção em que nos esforcemos, na proporção em que nos dediquemos ao trabalho com empenho e com fé e amor. Assim, cumpramos com o nosso dever de cristãos, trabalhemos incessantemente por nossa reforma íntima, trabalhando na obra do Senhor. Busquemos o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será dado por acréscimo. Uma boa noite a todos, que todos nessa noite possam refletir nas palavras de Jesus. E até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo,
se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.